Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Convocação de representante da Sabesp na Câmara é adiada. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa sobre o combate ao alcoolismo com a neuropsicóloga Carolina Montanieri. E ainda tem o quadro especial Escritores Infantis. Vamos conversar com Tereza Bendini e seu livro Krenak, o Menino dos Braços Compridos. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 10 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 89. O alcoolismo é uma doença caracterizada pela dependência física e psíquica do álcool. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas compromete a saúde, a vida social e o trabalho. E quem conversou com a gente sobre este assunto foi a neuropsicóloga Carolina Montanieri. Então, esta hora do papo, a gente vai rever na sequência. Vamos lá. O alcoolismo é um transtorno caracterizado pela dependência física e psíquica do álcool. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer a saúde, a vida social e o trabalho e pode estar associado à predisposição genética, ansiedade, angústia e insegurança, além da gente ter condições de fácil acesso ao álcool e também condições culturais. Para a gente falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a neuropsicóloga Carolina Montanieri. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV, aqui na TV Câmara Taubaté. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Como é que a gente pode começar caracterizando o alcoolismo para a gente entender este assunto tão importante? Primeira coisa é a gente entender que o alcoolismo nada mais é do que um transtorno comportamental. Então, a base dele é a ansiedade e a pessoa ela vai querer aliviar alguma angústia, alguma ansiedade dela. Então, dentro dessa ansiedade, a gente caracteriza o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão, eu preciso de, e o comportamento em si é onde a pessoa tem atitude. Então, esse TOC ele pode ser caracterizado por abuso e vício de internet, de celular, de comida, compra, jogos, pornografia e o álcool em si. Então, para a gente caracterizar o transtorno é quando a pessoa ela não consegue ficar sem. Então, ela acaba excedendo um pouco esse comportamento do dia a dia dela, amenizando os seus sentimentos na bebida. Entendendo o alcoolismo como um transtorno ligado a um vício, Carolina, em que momento a gente começa a perceber que esse hábito é um vício e está gerando um comportamento, né, relacionado ao alcoolismo? Eu percebo ou geralmente alguém do meu círculo social percebe antes de mim? Normalmente as pessoas ao redor do ciclo dessa pessoa percebem mais. A gente consegue perceber de fato quando essa pessoa começa a criar esse vínculo afetivo com a bebida no social. Então, se eu sou uma pessoa tímida, vou para uma festa, vou para um evento do serviço, vou beber um pouquinho para me soltar e socializar. A partir do momento que eu aprendo esse comportamento, ele condiciona em mim que eu tenho benefícios ao beber, eu crio um padrão de comportamento novo. Então, eu acabo me viciando naquilo lá para poder me soltar. Então, um social acaba gerando algo mais rotineiro. Então, para a gente considerar que a pessoa é alcoolista, ela tem que beber pelo menos uma vez por semana. A gente já considera que a pessoa tem vício. Se ela ainda falar, mas eu consigo parar de beber quando eu quiser. Não, ela vai depender dessa bebida para ela conseguir ou socializar ou aparar a angústia emocional que ela tem. Eu vou trazer um exemplo prático, né, para a gente poder enquadrar ou não nesse caso, né, do alcoolismo. É geralmente aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta-feira, aí sexta-noite e sábado ela fala, eu vou beber porque só trabalho na segunda-feira, não trabalho sábado e domingo, aí faz o churrasco de final de semana, ou chama os amigos de final de semana, e todo sábado à noite e toda sexta ela faz consumo de álcool. E isso vira uma rotina, mas ela não se considera um alcoolista, né? Nesse caso a gente pode considerar?
Com certeza. Ainda mais porque para ela pareia que o churrasco tem que ter bebida. Mas não pode ser um suco, não pode ser um refrigerante. Mas a gente escuta muito falar, mas combina. Combina porque é social. E aí a gente escuta muitas pessoas falarem, se eu não bebo, eu sou careta. Ou se eu não beber, as pessoas ao meu redor vão acabar brincando com a minha cara. Mas por que eu não estou bebendo? Então acaba sendo uma exclusão social por você não estar inserido dentro da bebida. E sem contar os níveis e tipos, né? Das bebidas mais simples, das bebidas um pouco mais intensas que vão causar essa dependência na pessoa. Obviamente que cada pessoa tem um comportamento diferente quando consome álcool, a gente não está generalizando, mas nesses eventos sociais ela tem a música alta, muitas vezes, ela tem os amigos, ela tem a alegria, então ela acaba associando tudo isso a um conjunto de elementos que trazem felicidade momentânea, instantânea, junto com o álcool, né? Então talvez o álcool entra como um ingrediente que ela nem percebe que está fazendo parte desse universo dela. Exatamente. Principalmente quando ela está num contexto social. Em casa acaba sendo mais fácil, porque se ela abrir ali um vinho, tomar uma taça, ela não vai beber uma garrafa inteira. Ela está sozinha, então ela vai abrir uma latinha ou vai abrir um vinho, etc. Se ela está num contexto social pode ser até um marido, pode ser uma amiga que foi visitar, ou vai num barzinho, vai num restaurante, uma pizzaria, enfim. Você acaba inserindo mais bebida por conta do contexto social. E aí as pessoas não têm muito limite. Aí que entra o vício propriamente dito. Para a gente considerar que a pessoa tem toque, para a gente considerar que a pessoa tem literalmente o vício em bebida, é quando acarreta prejuízo na vida dela. Se ela beber todos os dias uma latinha e aquilo não trouxer outros prejuízos na vida dela, tá ok, até chegar ao ponto de eu chegar em casa do serviço numa sexta-feira à noite cansado e apaziguar todas as minhas angústias do dia e da semana numa latinha de cerveja. Então a gente começa a considerar aí prejuízos na vida, na saúde, no relacionamento familiar, até mesmo no trabalho, por conta desse conjunto de fatores da bebida com a pessoa que é sempre afetiva. Usando até um exemplo genérico, voltando ao exemplo genérico que eu já tinha mencionado, essa pessoa ela consome álcool e ela fala, não, mas de segunda a sexta eu trabalho normalmente, não comprometo o meu trabalho, não comprometo a minha vida social, mas no sábado à tarde ela está em condições de tanto álcool no organismo, né, que ela apaga, deixa de conviver ali com os filhos, com o marido, com a esposa, só vai acordar no domingo, no outro dia, para ter uma qualidade de vida mínima. Já é um comprometimento também desse ponto, se a gente observar esse comportamento. Com certeza. Ainda mais quando a pessoa, ela verbaliza, mas é só um pouquinho. Mas se esse pouquinho for um copo de água, se ela fizer um suco natural, e tá tudo bem se ela for beber um pouquinho de vinho ou uma latinha de cerveja, mas até que ponto ela coloca como preciso de ou eu quero? Porque se a gente for parar para pensar, tem profissões, por exemplo, sommelier, que são aqueles profissionais que sabem muito de vinho. É uma profissão, a pessoa trabalha com aquilo, né? A partir do momento que eu quero, eu bebo porque eu gosto, é um hobby, eu quero saber a fruta, de onde veio aquela vinícola, é muito diferente do que, eu preciso, porque eu mereço, porque o meu dia foi muito desgastante, eu estou estressada, ou briguei com a minha esposa, meus filhos não estão bem na escola. Então, qual é o contexto, qual é o objetivo que aquela pessoa vai afogar as mágoas na bebida? Então isso totalmente é psicológico, comportamental e emocional. Bem, a gente vive uma sociedade que influencia esse tipo de comportamento, né? A gente vê pelas propagandas, pelos meios sociais, pelas redes sociais. Há grupos mais vulneráveis, mais jovens, pessoas idosas. Existe alguma situação ali que ela pode se tornar um alcoolista? O grupo exatamente não tem muito a ver. O que vai ter sentido é o grupo social onde você está inserido. Então, se você está inserido numa família de classe média alta, até mesmo classe baixa, mas não consome bebida alcoólica. E aí esse adolescente vai para a faculdade, começa a inserir num grupo de amigos que consomem bebida alcoólica, pode ser que ele não tenha e não desenvolva esse vício, porque a família teve um padrão comportamental de não inserir e não motivar. Então vai depender muito. E ao contrário também, a família fuma, a família bebe, aquilo é um antimodelo para aquela pessoa e vai ali para o contexto social e não quer beber. Então, independente do grupo, idosos, jovens, adultos, o que vai mesmo de fato classificar é o contexto ambiental que essa pessoa está inserida. Então, tomar muito cuidado, os amigos que a gente
tem, né, a família, e o quanto isso é importante e relevante. Porque às vezes você vai tentar tirar a bebida alcoólica de uma pessoa, mas aquilo para ela é tão importante, aquilo para ela tem um significado de comprar a marca X, porque o vô gosta, passou de geração em geração. Então, como eu tô falando, é muito afetivo. Tem que ver o que tá ali instigando a pessoa a desenvolver um vício e não conseguir parar mais. A partir do momento que uma família percebe esse comportamento, né? Como que ela pode ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes não é ela que procura. A pessoa também pode estar consciente de querer ajuda. Mas como é que a gente pode auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor se a gente observa esse comportamento? Ou se caso eu percebo este comportamento, qual é o primeiro passo? É muito difícil a pessoa em si procurar ajuda quando ela está começando a inserir nesse tipo de vício, né? Normalmente as pessoas procuram terapia quando elas estão no fundo do poço. Por exemplo, eu já estou tomando uma garrafa de uísque por noite. E aí foi mandada embora do serviço ou não tem força suficiente para ir trabalhar no dia seguinte, elas procuram ajuda. Mas normalmente dos casos, a família que se preocupa com aquela pessoa, ou a esposa, ou o marido, ou o trabalho já está tendo prejuízo de chegar atrasado, ou chegar bêbado, ou até mesmo ter que inserir bebida alcoólica no âmbito profissional, né? Então, nesse caso, a família, minha orientação como psicóloga, é conversar de fato o que a família está percebendo prejuízos no dia a dia daquela pessoa e mostrar muito acolhimento e não julgar. Você não para de beber, tá vendo que você tá ferrando com a sua vida, não pode. Muito pelo contrário, né? Eu estou preocupado com você, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, o que você espera de mim. Então, quando a gente acolhe a pessoa, ela vai ter muito mais vontade de trocar ideia com você do que se esquivar e fugir, né? E, segundo ponto, procurar ajuda. A ajuda é fundamental e não é qualquer ajuda. É ajuda médica, com um psiquiatra, porque só parar de beber, a pessoa não vai conseguir sem medicação. Porque falta força de vontade. Não, é comportamento, é vício, é totalmente neurológico, né? E a ajuda da psicoterapia, que é onde ela vai conseguir ali ter essas mudanças de hábito na vida dela por conta do padrão comportamental. Então, as ferramentas, estratégia, auxílio com um profissional psicólogo e um médico psiquiatra. Carolina, quem não tem recursos financeiros para fazer um tratamento particular ou procurar meios fora do SUS, né? O SUS ou há políticas públicas que ajudem este tipo de população? Dois fatores que eu adoro indicar para pessoas que precisam muito de ajuda e não conseguem. Primeira coisa de tudo, procurar clínicas escola da sua cidade. Aqui na nossa cidade de Taubaté existe a clínica escola da Universidade de Taubaté, onde os alunos de psicologia vão para as clínicas fazer o estágio e conseguem atender a população num valor social. Tem muita gente que não sabe, mas toda cidade que tem clínica de faculdade pode muito bem fazer indicação de atendimentos, enfim. E o segundo ponto são os grupos voluntários de pessoas que ajudam outras pessoas com a questão do AA, que são os alcoólicos anônimos. Então, são grupos que têm o foco ali ajudar e contribuir de ter mais dias sóbrio de pessoas que são alcoolistas. E aí tem atividades, tem encontros, palestras, você pode encontrar com familiares de outras pessoas, você pode inclusive verbalizar o que você está sentindo, que as pessoas estão todas na sua pele ali, vivendo o dia a dia de uma pessoa alcoolista. Né? De ter mais empatia e de aprender estratégias que um tá X dias sem. Como que ele conseguiu? Então é troca de figurinha, troca de experiência. Então o AA e a psicoterapia é fundamental. Estamos conversando com Carolina Montanieri, que é neuropsicóloga, aqui na Hora do Papo. Recentemente, dia 18 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, então estamos fazendo essa conscientização. Vou aproveitar, Carolina, para desmistificar o termo, né? Antigamente, ou até pouco tempo atrás, a gente usava alcoólatra e agora o termo correto é alcoolista, né? Qual que é essa diferenciação para a gente aprender o termo correto? O significado é o mesmo. A única coisa é que quando a gente fala que a pessoa é alcoólatra, vem muito um peso pejorativo, tá? Então, a gente só mudou para o etilista por conta de não ser pejorativo. E quando a gente entende que o alcoolismo é um transtorno comportamental, que não é só parar de beber, existe toda uma questão fisiológica, comportamental, que a pessoa precisa aprender a lidar e conviver melhor, a gente tem menos preconceito, menos julgamento. Então, o termo correto é alcoolista, alcoolismo e não alcoólatra.
Nós falamos de várias causas, né? Entre elas a ansiedade, o vício. Eu queria agora trazer a questão da autoestima. Ela é importante para determinar se uma pessoa vai ou não consumir mais álcool perante a sociedade? Existe uma influência? Com certeza. Pessoas tímidas, elas acabam indo para bebida, para jogos, vício, etc., que foi aquilo que eu falei. O alcoolismo em si, ele é um dos fatores do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu tenho uma ansiedade, eu quero aliviar ali de alguma forma, eu vou pro café, eu vou pra bala, vou pro chiclete, vou pra doce, vou pra bebida. Então, quando a pessoa é tímida, quando a pessoa ela tem uma baixa estima, ela vai tentar socializar, ela vai tentar se descontrair socialmente através da bebida. Então, pessoas que têm baixa autoestima, insegurança, amor próprio lá no ralo, elas têm a propensão de serem alcoolistas muito maior do que pessoas com uma autoestima ok e adequada. Carolina, usando seus exemplos clínicos, né, também de pacientes, quais são as principais dificuldades para iniciar o tratamento e mantê-lo, no caso do paciente e também das pessoas da rede de apoio? Primeira coisa de tudo, conscientização. Como que eu vou tratar, como que eu vou procurar ajuda, como que eu vou querer ser tratado se eu não me considero que eu tenho problema, se eu não considero que eu tenho prejuízos? Então, o principal fator é conscientização, não só da pessoa, do paciente em si, mas da família também. E não amenizar esses sintomas. Ah, mas é pouquinho. Ah, mas você não tem tanto prejuízo. Ah, mas você não fica muito louco. Você não consegue acordar no dia seguinte. Não, porque de pouquinho vai virando uma bola de neve, né? Primeira coisa, conscientização. Segundo, constância. Porque se eu acredito que eu quero parar, eu vou ter umas recaídas e tá tudo bem, faz parte do processo. Então, muita gente acaba desistindo de tratamento porque ela acredita que ela não é boa o suficiente, que ela não tem força de vontade suficiente, que ela é incapaz. Então, por isso que o tratamento em conjunto, tanto com profissionais de saúde quanto o trabalho voluntário do AA, é importante essas pessoas terem rede de apoio e tá tudo bem se um dia der uma recaída. E não é para parar de vez, a gente tem que fazer um processo gradual. Ah, então se eu bebo uma garrafa que tem 1 litro de bebida, por exemplo, num dia, eu não posso parar drasticamente. Então, se um dia eu tomo 1 litro, no outro eu vou ter que tomar 900 ml, e aí eu vou diminuindo. Eu não posso diminuir muito brusco, porque senão tem os efeitos da abstinência. E aí a propensão da pessoa voltar para onde ela estava lá no começo é muito forte. Não são todos os casos, né? A gente não está fazendo um diagnóstico específico, mas muitas vezes a pessoa tem uma condição de saúde mental e procura o álcool para tentar fugir. Como é que o álcool pode potencializar essa questão da saúde mental, ou seja, piorar aquele quadro clínico? Se a pessoa tiver qualquer outro tipo de transtorno, principalmente depressão e ansiedade, a propensão do álcool em si piora muito, porque vai intensificar esses sintomas. Então, se eu sou ansioso e eu tomo ali todo dia à noite para tentar relaxar, eu vou sempre em busca da bebida para ter o que eu não tenho, que é o relaxamento, ou até mesmo o cigarro ou outras drogas. A depressão, ela também piora, porque a pessoa, ela vai tentar socializar e ela só vai conseguir socializar com a bebida. Ou seja, ela vai ter que estar em fase não sobra o tempo inteiro para ela conseguir se socializar. Então, olha como isso prejudica. E ela vai estar sendo uma pessoa fake, se a gente for parar para pensar, porque ela não é ela ali 100%. Ela tá mascarada por conta da bebida. Por isso que tudo isso, a base é o transtorno. Porque a pessoa, ela pode ter inabilidade social, ela pode ser tímida, ela pode ser introvertida e ela vai pra bebida para ser a pessoa que ela quer ser quando ela não tá sóbria. Por isso que é um transtorno. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, Carolina, qual que é a dica de ouro para quem acha que tem alguém na família ou quem acha que está consumindo álcool além do que deveria consumir? Tá, a dica que eu dou, vou até falar ali para a câmera, é você confiar em você, acreditar que você sim tem um potencial e a pessoa não desistir dela, né? Porque às vezes é muito difícil ela não ter uma rede de apoio em si, ela só tem ela mesma. Então, se não tem uma família, infelizmente, para te ajudar, procura ajuda, procura terapia, procura um grupo, comente com amigos ali ao seu favor e cuidado com os amigos e o ambiente que você está inserido para ver se isso também não está ali te auxiliando na ingestão de mais álcool. Carolina, obrigado pelos esclarecimentos, informações. Tenho certeza que ajudou muito o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
A seguir, no Mix de Notícias, Taubaté recebe encontro que debate cadeias produtivas locais. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta daqui a pouco. Não saia daí. Quinta-feira, 10 de abril de 2025, estamos de volta com o Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a sua participação é importante, ela pode ser ampliada através dos nossos canais. Por isso, entre em contato conosco. Vamos para o nosso telão acompanhar os principais canais para você entrar em contato aqui com a nossa programação através do nosso e-mail, tvcamaratete@gmail.com. No nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, você tem playlists completas da nossa programação, ainda assiste ao vivo e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Nas redes sociais, a Câmara e a TV Câmara também estão presentes. No facebook.com/TVC Taubaté, você acompanha ao vivo a nossa programação. No Instagram e no TikTok, o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Agora, se você preferir mandar texto, áudio ou vídeo, sugestão de pauta, elogio, você pode fazer através do nosso WhatsApp, o DDD é o 12 e o número é o 3625-9525. Portanto, estão no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui com a gente da nossa programação. E agora a gente dá sequência aqui ao nosso Mix, a gente vai trazer as principais notícias e informações de tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro aqui no nosso Mix de Notícias. A gente vai para o telão acompanhar o nosso primeiro destaque. Após 14 meses, Câmara ouvirá representante da Sabesp em Taubaté. A Câmara de Taubaté iria ouvir hoje, a partir das 2 horas da tarde, um representante da Sabesp para prestar esclarecimentos sobre a qualidade da água fornecida pela concessionária aqui no município. A convocação foi feita em janeiro do ano passado, de 2024, pelo vereador Moisés Pirulito, do PL, que afirmou que o motivo era a crescente preocupação da população em relação à qualidade da água fornecida pela Sabesp, devido a inúmeros relatos que indicam que a água está chegando às residências com aspecto sujo e sabor forte, o que levantou sérias questões sobre a segurança e potabilidade deste recurso essencial, segundo falas do vereador. O projeto foi aprovado por unanimidade em fevereiro de 2024. O requerimento que pedia então a convocação foi efetivado nesse prazo para que fosse realizado o mais rápido possível. A oitiva com a Sabesp chegou a ser marcada inicialmente para março do ano passado, mas acabou adiada a pedido do próprio vereador. Seria realizada então hoje uma nova audiência para ouvir o representante da Sabesp após 14 meses, quando o requerimento tinha sido aprovado. Mas essa oitiva foi adiada novamente a pedido da Sabesp e a nova data foi remarcada para o dia 7 de maio. Aqui no nosso telão, as informações que você acompanha são do Guia Taubaté e também da assessoria do vereador Moisés Pirulito. E agora nós vamos para o nosso segundo destaque, porque Taubaté, está aqui no nosso telão, recebe um encontro que debate cadeias produtivas locais. O encontro acontece amanhã, sexta-feira, dia 11 de abril, e tem como objetivo estimular, identificar e apoiar cadeias com potencial em Taubaté. O encontro será 2h30 da tarde na Escola do Trabalho, que fica no bairro Jabuticabeiras. O evento, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, é aberto ao público com foco em empresários de vários setores da economia e contará com a participação do diretor regional do Vale do Paraíba, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o Jefferson Bom Jardim. Atualmente, Taubaté tem 2 cadeias produtivas reconhecidas, a cadeia do mel e a cadeia produtiva da agricultura do pequeno produtor rural. O reconhecimento integra o Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais de São Paulo, que produz e tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas locais, estimulando a auto-organização de aglomerações produtivas setoriais e também promovendo o desenvolvimento econômico regional.
A iniciativa contribui diretamente para a redução das desigualdades entre as regiões do estado, promovendo oportunidades para micro, pequenas e médias empresas que atuam em um mesmo segmento de forma colaborativa e com gestão compartilhada. A Escola do Trabalho da Jaboticabeiras fica na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, vou repetir, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 1555. As informações aqui no nosso telão são do portal do site da Prefeitura de Taubaté e com esse destaque nós encerramos o nosso Mix de Notícias desta quinta-feira. Chegou a hora do nosso short, que são os melhores recortes aqui da nossa programação. O Fora da Caixa, você já sabe, né? A nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV Câmara, sempre com um assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E agora a gente vai com uma dica da nossa especialista, diretamente do nosso quadro Diva. Vamos ver? Solta o play! Bom, agora que a Caixa está comigo, vamos ver qual é a pergunta de hoje. Como superar o término de relacionamento? Meu nome é Tânia Paiva, sou neuropsicóloga e psicóloga comportamental e está começando agora o quadro Divã. Então, quando a gente fala de término de relacionamento, quais seriam as dicas que nós podemos colocar? Primeira coisa que quando termina um relacionamento, a gente tem sempre que lembrar que não é apenas um rompimento amoroso. É uma quebra de expectativa, é uma quebra de planos, né? Então, nesses casos, a gente tem que refazer o nosso ideal, né? Quais são os novos planos, né? Como que nós vamos dar sequência agora para um caminho individual? Então, o que eu poderia dar de dica para vocês? Primeira coisa, as redes sociais, WhatsApp, telefone, se distanciar de tudo que te lembre esse relacionamento. Então bloqueia mesmo, bloqueia bloqueia a pessoa nas redes sociais, não liga, se possível exclui o telefone dela da sua agenda, para você se refazer nesse período. É um período importante para você reconstruir aí. E se você ficar sabendo toda hora a notícia da pessoa, fica mais difícil esse novo caminho. Outra dica que a gente pode colocar é não se force a estar em outra relação. Quando a gente termina, normalmente a gente quer falar que tá bem, que algumas pessoas, né, tem assim, quero mostrar que eu tô bem, mostrar que tá tudo legal, e já engata em outro relacionamento, já conhece outra pessoa e já começa a se relacionar. Isso não é legal. Respeita às vezes, claro, pode acontecer, mas é importante a gente respeitar o nosso tempo. Um término de relacionamento deixa marcas que a gente precisa digerir aquele período para assim estar pronto para uma nova relação. E ainda outra dica, se aproxime de pessoas que são importantes para você. Se aproxime dos seus amigos, busque a sua família, esteja perto, cercado de pessoas que gostem de você e possam te motivar a melhorar o seu emocional, esse momento. E por último, o que a gente poderia colocar é não focar nos problemas do relacionamento. Alguns casos a gente fica pensando assim, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito o que ela me pediu, não teria terminado. Não foque nesses problemas. Focar no lado negativo da relação vai alimentar sentimentos negativos. E claro, toda relação você vai tirar proveito disso para novas relações, mas você não tem que focar apenas no lado negativo. Por exemplo, numa relação, o homem, né, tem a mulher como assim, ela me impulsionava a ser uma pessoa melhor, ela me impulsionava a estudar, ela me impulsionava a fazer, sem ela eu não vou conseguir nada disso. A pessoa quando foca nesse problema, tem que tentar desvincular. Sim, ela te deu boas dicas, ela foi uma boa pessoa nesses aspectos, mas a relação não deu certo, agora você vai seguir sozinho, agora você vai seguir um caminho individual.
Então, traçar essas novas metas, reconstruir esse posicionamento frente à vida, são as dicas aí, são algumas dicas aí que eu poderia passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já que esse assunto está fora da caixa, eu devolvo para você. Muito obrigado à nossa especialista pelas dicas no quadro Divã. Se você quiser rever alguns dos episódios da temporada 2024 ou agora da temporada 2025, você já sabe. É só acessar o nosso canal no youtube.com/TVC Taubaté. E a partir de agora, você acompanha comigo os destaques de amanhã da nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã da nossa programação. Mais uma sexta-feira chegando aqui na nossa emissora, dia 11 de abril, e os destaques são os seguintes. A partir das 9h30 da manhã, as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Tem a previsão do tempo, as condições das estradas, o quadro que é o programa Fiscalização Pública, entrevistas de interesse da nossa sociedade. O Boletim Câmara com Ana Laura começa às 9h30 da manhã, ao vivo na nossa programação. E agora eu já adianto o nosso convite para a gente se encontrar amanhã, 2h da tarde, no Mix da TV, o programa que traz os melhores shots da nossa grade de programação. E como é sexta-feira, a gente vai trazer o Agenda Cultural para você se atualizar de tudo que vai acontecer no final de semana para você e sua família. E também tem o nosso quadro que vem por aí, que são os destaques da próxima semana, aqui na TV Câmara Taubaté. Então você acompanhou aí com a gente os destaques da nossa grade da TV. E agora o Mix vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, mas na sequência tem o nosso quadro especial Taubaté, Capital Nacional da Literatura Infantil. Vamos conversar com a escritora Tereza Bendini para falar do seu livro Krenak, o Menino de Braços Compridos. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. E agora vamos acompanhar o segundo episódio do especial Taubaté, Capital Nacional da Literatura Infantil. E quem traz mais informações sobre esse episódio especial é a Mariana Valente. Olá! Hoje vamos falar sobre um livro que nos transporta para o coração da cultura indígena brasileira, mais precisamente para o povo Krenak. Em Menino Krenak, a autora Tereza Cristina Bendini nos apresenta uma narrativa sensível e cheia de beleza, que celebra a sabedoria e a força do povo indígena, ao mesmo tempo em que nos faz refletir sobre as adversidades enfrentadas por essa comunidade. O protagonista da história, o menino Krenak, tem braços tão compridos e um coração tão grande que sonha um dia poder abraçar todas as coisas do mundo. Este sonho tão puro e grandioso acaba sendo um símbolo da relação profunda do povo Krenak com a natureza e o mundo ao seu redor. Mas, em um momento de grande calamidade, o menino Krenak, guiado pelas mulheres sábias de sua aldeia e pela lembrança de seu sonho, deseja abraçar o coração do mundo. Essa história, com a sua profunda mensagem de união e respeito à natureza, também carrega um forte simbolismo. Uma homenagem ao povo Krenak e ao seu líder, Ailton Krenak, que em 2015 sofreram gravemente com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, que destruiu parte da sua aldeia e de seu território. Com uma escrita delicada, Tereza Cristina Bendini nos proporciona uma leitura rica e reflexiva, enquanto nos convida a pensar sobre a importância da preservação da cultura indígena e a necessidade de lutar contra a destruição do meio ambiente. Ao mesmo tempo, ela nos apresenta um povo resiliente e cheio de sabedoria, cujos valores, tradições e histórias precisam ser reconhecidos e respeitados por todos. Se você ainda não conhece essa obra, é hora de mergulhar neste conto emocionante e poético, que com certeza tocará o seu coração e despertará a vontade de conhecer mais sobre a rica cultura indígena brasileira.
E para nos contar mais sobre os bastidores dessa obra, quem vai bater um papo com a autora, Tereza Cristine Bendini, é o Josivaldo Oliveira. Muito obrigado, Mari, pelas informações iniciais. A gente recebe aqui com grande honra a Tereza Bendini. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Que maravilha. Eu que agradeço. Eu sou taubatiana, nascida aqui, pertinho de vocês, a Rua Honório Juvino. E tenho uma alegria enorme de estar aqui conversando com vocês no Legislativo. Maravilhoso. Tereza, a gente está fazendo essa série especial. A gente queria convidar todos os escritores infantis de Taubaté para esse mês de homenagens, mas não é possível. Mas escolhemos 3, começamos com a Ana Boechat, agora temos a sua presença aqui. Conta pra gente como é que começou a sua inspiração ou a sua motivação para ser escritora. Pois é, eu acho que eu já tinha isso, viu? Essa veia literária. Eu me lembro, eu estudava lá no Estadão, famoso Estadão, né? Instituto de Educação Estadual Monteiro Lobato. Tudo a ver já, né? Já estava predestinada. Sim, eu estava ali, eu tive uma professora brilhante, eu quero homenageá-la aqui agora, a Mirna, de português. Ela nos incentivou a fazer um jornal na sala de aula e nesse jornal eu escrevia um conto, lógico, né? Colocando as coisas que nós alunos, na época eu acho que eu tinha uns 12 anos, as coisas que a gente reivindicava e já escrevi esse conto, o conto, década de 70, o conto acabou fazendo com que o diretor nos chamasse na diretoria e olha só para você ver, ditadura militar, né? Fez um impacto. Fez um impacto e ele nos intimou a parar com o jornal, sabe? Era a segunda edição do jornal, você é jornalista, olha talvez só. Considerado um ato de rebeldia naquela época. Um ato de rebeldia naquela época. E, então, eu já estava caminhando para essa instância da literatura, né? E outra vez também, antes disso, teve um concurso literário no colégio que tinha 3.000 alunos, né? O período da manhã, tarde e noite, né? Incluindo os 3 períodos, considerando os 3 períodos. E teve um momento em que Portugal fazia aniversário da parceria com o Brasil, né? Eles queriam promover essa parceria, destacar essa parceria Portugal-Brasil, fazendo um concurso literário nos colégios do Brasil todo, sabe? E eu me lembro que eu fiz a redação, falei muito do Fernando Pessoa, falei do Rio Tejo, né? E poetizei a fala. E eu consegui uma colocação muito legal, que eu gostei muito. Foi a segunda colocada no colégio de 3.000 alunos. Tereza, e quando foi o seu primeiro livro e qual é o título dele que você considera, eu me lancei como escritora? Marcel, o Peixinho Voador. E ele veio porque eu estava vivendo a síndrome do ninho vazio. Meus filhos tinham ido para a faculdade, né, estudando longe. E aí eu me lembrando da infância deles, eu vi um peixinho na praia que a gente frequentava muito, Itaguá, em Ubatuba, e percebi que ele tinha hora que estava no mar, tinha hora que ele estava no céu. Aí eu inventei um nominho para ele, Marcel, o Peixinho Voador. E ficou muito engraçadinho, é um livro também ambientalista, fala do meio ambiente, né, da degradação ambiental. E ele é fofo. E que ano foi? Só pra gente... 2010. 2010 para cá, então você se considera uma escritora de mercado. Sim, sim. Tereza, a gente vai focar no Krenak, o Menino dos Braços Compridos, que foi a obra que a gente selecionou, até mesmo para incentivar os nossos telespectadores, né, o hábito da leitura. Quem vai continuar a conversa aqui com a gente agora é a Mari Valente. Ela tem uma pergunta para você. Vamos ouvir? Sim. Vamos lá. Como você se inspirou para criar essa história? E qual foi o maior desafio ao tentar retratar a sabedoria e a visão de um mundo desse povo? E aí? De onde vem a Olha, inspiração veio do confinamento planetário que nós vivenciamos. Durante né? a pandemia? Durante a pandemia. Foi um sofrimento. Pela primeira vez, me parece que um grande sofrimento conseguiu reunir todas as pessoas numa mesma dor, né? E ficamos muito parentes. O abraço fazia muita falta, o toque, né? E aí o texto veio também porque eu fiquei muito
impactada com a fala do Ailton Krenak, que já estava fazendo lives incríveis, né, a respeito da questão ambiental, enfim. E eu quis colocar, então, o nome Krenak, que é a etnia dele, num curumim, um pequeno índiozinho que, quando ele abraça os bracinhos dele, cresce e ele quer abraçar o mundo e curar o planeta, né? É uma história bem bonita e ela surgiu nesse momento, um momento de dor vivido pela humanidade. Tereza, e você já tinha tido contato com os povos originários? Tinha trabalhado com a temática indígena em algum momento ou ela surgiu a partir desse momento na sua vida? Eu fui professora de História, né? Eu me formei em História aqui também pela Unital, tenho muito orgulho de dizer isso, com professores incríveis, né? Professora Januária, professora Geni Arantes, Maria Helena Apolinário, enfim, eu quero aproveitar para homenagear esses professores também, professor Eduardo de Geografia. Então né? já tinha uma base sólida, né? Sim, uma maravilha, um curso incrível, incrível. E é lógico que a gente discutia essas questões, né? Nós lemos As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né? Que coloca tudo isso muito bem para a gente. E eu tenho uma residência em Ubatuba também, a gente visitava muito a tribo lá no Prumirim dos Guaranis, né? Então a gente tinha um contato. E qual o maior desafio quando a gente fala de povos originários, das tribos indígenas, ainda mais retratar para o universo da literatura infantil? O maior desafio, olha, é um processo em andamento, né? A gente sabe que as tribos originárias, elas sofrem uma violência grande já desde o primeiro momento em que houve a invasão, né, do europeu aqui. E eles estão em guerra permanente, né, porque é um combate, são resistentes e é uma discussão eterna. Assim, enquanto eles não forem realmente respeitados, enquanto o nosso sistema, que eu considero extremamente selvagem, capitalista, mas um selvagem com uma conotação ruim, né, de depredação, degradação, enfim, esse debate vai se manter, né? Essa discussão tem que estar assim, vir à tona, né? Ela tem que estar no cume, né? Para a gente poder debater. Tereza, você falou do seu lançamento em 2010 do Marcel, né? O Peixinho. Sim. Você já começa no universo infantil ou você já tentou falar com o público adulto em alguns momentos? Ou é realmente o seu mercado onde você quer conversar com as crianças e adolescentes? Sim, eu tenho um carinho muito grande pelas crianças, eu tenho uma facilidade de me comunicar com elas, porque a gente se transporta para o universo da criança, né? E é uma sensação deliciosa, prazerosa. Mas eu também participei muito de saraus e eu comecei a escrever poesia, né? Então eu tenho um livro de poemas feito pelo André Condo, editor da Pelo Cazu, querido, pertencente aqui à Academia Literária, e ele produziu um livro eu gostei demais, e eu tenho essa facilidade também de escrever poesia. E quero também colocar aqui que tem um que está saindo do forno agora e estou muito feliz por ele. E ele veio em função de saraus que eu participei, inclusive durante a pandemia. Os saraus durante a pandemia tiveram um papel assim importantíssimo, fundamental. Esse agora que você está escrevendo, qual que é o título dele? Só para deixar a gente com água na boca? SOS, o poema Ainda Respira. Então é o seu próximo lançamento. Sim. Tereza, quem volta aqui para a nossa conversa agora é a Mari Valente, porque ela tem mais uma pergunta a respeito do livro Krenak, o Menino de Braços Compridos. Vamos acompanhar a pergunta dela. Sim. A história do menino Krenak, com seu sonho de abraçar o mundo, é muito simbólica e tocante. Qual é a importância desse abraço, tanto para o protagonista quanto para a mensagem maior da obra, especialmente no contexto da tragédia vivida pelo povo Krenak com o rompimento da barragem da Samar?
Eu não compreendi direito, você pode repetir? Posso, ela quer saber qual que é a importância desse abraço, né? Que é um abraço simbólico, mas tem a ver com a tragédia também do povo Krenak com o rompimento da barragem da Samarco, sim, né? Sim, então sim. Esse abraço simbólico envolve o quê? O que você quis passar de mensagem para o seu público leitor? O abraço, eu já vi um pediatra falando que o abraço, ele é bem parecido com a experiência uterina. Sabe, que você está todo envolvido no útero, né? Ele aconchega você, né? E naquele momento a gente estava muito batido e a gente precisava sentir de novo como se a gente estivesse num ventre sendo protegido, né? Por uma história mais maternal, né? É a história que nos inaugura, né? Então essa maternidade a gente sente ela quando a gente está sendo abraçado. E na pandemia, sabe? então, a gente precisava muito, não podia abraçar na época, né? A gente não tinha essa possibilidade de abraçar, então o abraço, fisicamente falando, fazia falta para todos nós, né? Sim. Eu preciso dizer também que esse livro, assim que eu tive ideia de fazer uma homenagem para o Ailton Krenak, para a etnia Krenak, eu entrei em contato com ele. Ele recebeu o livro e eu tive uma experiência recentemente assim, nossa, nem tenho palavras, porque esporadicamente a gente conversa e ele me convidou recentemente para um espetáculo no Teatro Municipal que estava encerrando e que contemplava os Guaranis na Ópera Guarani do Carlos Gomes. Então eu tive a experiência de assistir lá no Teatro Municipal esse espetáculo juntamente com Ailton Krenak. Além de um feedback, né, do autor, né, que é a sua referência, também essa experiência assim vívida, né, e com certeza inesquecível. Tereza, a gente tem curiosidades quando a gente fala de escritores, né, ainda mais nesse mês dedicado à literatura infantil. Você tem alguma mania, algum vício de escrita? Por exemplo, as minhas ideias vêm de manhã, eu gosto de escrever à noite, eu gosto de escrever quando eu estou passeando. Quando é que aparecem as grandes inspirações para tantas obras bonitas como essa que a gente está acompanhando aqui? O tempo todo aparece, porque a inspiração, ela vem da sensação, ela vem do sentimento, né? A melancolia, ela traz essa inspiração, né? A euforia, a alegria traz essa inspiração, a indignação, né? E, enfim, todos esses sentimentos. E aí você vai anotando no papel, você usa computador, qual que é a sua prática? Hoje a gente tem o celular e a gente pode gravar, né, as nossas falas, o áudio, né? Então, rapidamente, você sentiu aquela fala chegar, né? Você já faz esse registro e deixa gravado ali, não perde essa informação. Não perde, e aí você já tem o esqueleto do texto, aí depois você vai lapidar. Além do Krenak, que a gente está falando aqui na nossa mesa, a gente tem Marcel Peixinho Voador, que a gente já falou, tem a Palavra Mágica, tem o Bicharada 1 e o Bicharada 2, e tem outros aqui como o Poeminha, estão aqui na nossa mesa, faz parte desse hall de livros aqui da Tereza Bendini. E agora tem a última pergunta que a Mariana preparou, a gente vai ouvir para que a Tereza responda na sequência. Vamos lá. Como você acredita que obras como essa podem contribuir para a conscientização e o respeito pelos povos indígenas entre as novas gerações? Eu tenho prazer, alegria de falar que atualmente a população indígena é muito consciente da condição, da situação dela, tem conseguido algumas coisas que antes talvez não tivesse. Por exemplo, você vê hoje indígenas se formando em vários cursos, né? E também na questão da arte, você vê indígenas brilhando em exposições, enfim. É uma população que está chegando com força, muito consciente do seu papel, abrindo as portas e nos presenteando com a sabedoria deles, que é vasta. Nós precisamos aprender essa sabedoria. Nós estamos tão formatados, engessados num sistema que nos coisifica, né? E essa população tem muito para nos ensinar, muito, e nos ensina. E hoje, cada vez mais. Então, fazer essa troca vai ser, assim, enriquecedor, sabe?
E eu sinto que é isso, o meu texto ele só vai se somar a variados outros textos, a variadas outras situações de criatividade dessa mesma população. Tereza, já agradecendo a sua presença, né? Uma honra ter recebido você aqui nos estúdios do Mix, no mês que a gente fala do Dia Mundial do Livro, do Dia Nacional também da Literatura Infantil, das obras de Monteiro Lobato, Taubaté sendo essa capital nacional. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores da TV Câmara em relação à leitura, à escrita e o amor pelas palavras. Sim. Eu quero aproveitar, lógico, a oportunidade que vocês estão me dando para agradecer, mas também para fazer uma cobrança da instância governamental, do legislativo, do executivo, para que invistam no seu autor, invistam no seu artista, invistam na sua cultura, levem os autores para as escolas, criem projetos em que os alunos tenham esse corpo a corpo com o autor, sabe? O aluno adora. Quando eu tenho essa experiência de ir para a escola, eu percebo quanto que os olhinhos brilham quando eles estão perto de um escritor ou de um artista, quando eles estão vendo um espetáculo ali dentro da escola mesmo. É um convite que se faz para que eles cresçam na criatividade deles, para que eles também escrevam, para que eles dancem. Enfim, então as prefeituras, por favor, invistam nisso, levem o autor para a escola, façam projetos que permitam isso. Tereza, muito obrigado pela presença novamente, até uma próxima oportunidade e parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço muito vocês, muito obrigada. O nosso quadro com a nossa segunda conversa fica por aqui, mas a gente volta ainda este mês com a nossa terceira conversa com os autores. E quem traz os detalhes da nossa próxima conversa, do nosso especial, é a Mariana Valente. Vamos acompanhar. No próximo episódio de Taubaté, capital da literatura infantil, será sobre o livro Causos de Assombramento em Quadrinhos, de autoria de Maurício Pereira. Então, o nosso convite já está feito. Ainda este mês, aqui no Mix da TV, tem mais uma conversa imperdível da nossa série especial Taubaté, capital nacional da literatura infantil. Amanhã, sexta-feira, tem Mix da TV e a gente tem o nosso encontro com a Agenda Cultural. Você fica por dentro dos eventos que vão agitar o seu final de semana. Hoje tem destaque aqui na nossa programação, tem audiência pública com transmissão ao vivo a partir das 6h30 da tarde. O tema será sobre áreas públicas do conjunto Urupês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã aqui na programação da TV Câmara Taubaté.